acompanha meu trabalho, hoje eu vou mostrar para vocês uma parede feita a aplicação de um texturato rústico. Não é que vocês não tenham visto por aí, mas é uma parede delicada. Não é todo profissional que sabe aplicar essa textura, porque não pode queimar nem deixar emenda. Então tem que ser uma parede bem uniforme, sem nenhum defeito, porque essa textura é muito cara, é uma das melhores texturas do mercado e dá aplicação de um grafiato mais perfeito. Muitos profissionais que já são habituados nessa aplicação chamam de riscadinho, mas é ideal chamar sempre pelo nome certo. Então vou mostrar para vocês a parede que a gente vai aplicar esse texturato, ok? Agora vamos começar a aplicação, que é muito fácil a gente aplicar essa textura, que é um texturato rústico. O que deve fazer somente depois de abrir a lata, você dá uma boa mexida para começar o início da aplicação. Não pode botar nada de água porque essa textura já vem pronta. Vamos começar. A gente vai aplicar o texturato. O reboco foi feito retoque pela metade, não está 100% igual, mas são paredes que o reboco está bem consistente. Esse texturato que a gente vai aplicar, não é necessário que a parede esteja aplicado nenhuma base, até porque é local externo, mas é embaixo de uma coberta, que é um deck, não leva chuva. E esse grafiato que estou aplicando aqui é para mostrar que não é tão difícil se aplicar um grafiato. Observando, ó, depois de terminar de fazer todos esses processos do efeito com essas empenadeiras de plástico, é só tirar a fita. Porque quem já sabe fazer um emmassamento, não dá tanto trabalho. Você tem que espalhar toda a massa, deixando 2 milímetros de espessura. Porque se você deixar massa demais, vai dar muito trabalho para você conseguir fazer o efeito, riscar toda a superfície. Quando você terminar de encher, se ficar com muito excesso, não tem problema, porque na hora que você for passar a espátulazinha, que é uma desempenadeira de acrílico, para fazer aquele risco, aí você já vai tirando o excesso. Dessa forma você vai passando. Se você perceber que está ficando excesso de massa, vai tirando com a espátula e passando novamente. Na hora da emenda é só puxar para cima ou para baixo. Ó, dessa forma, aí você tira todo o excesso, a parede fica bem chapeada e dá uma beleza de texturato. Totalmente rústico, bem espalhado, e não precisa de força, tem que ser a mão leve mesmo, porque a areia, quando você puxa, já faz o próprio riscado. E ao terminar, que você for continuar mais uma etapa, é necessário que bote uma fita pelo menos uma distância de 1 metro, para facilitar e você ter uma noção do espaço que vai fazer antes de secar o lado anterior que você já fez. E ao começar, comece sempre pelo final aonde você deixou, passando pouca massa, para quando passar a desempenadeirinha de acrílico, disfarçar a emenda, não deixar a emenda. Um pintor que já tem prática e fazer emassamentos em parede, observando como eu estou fazendo aqui, não vai ter tanta dificuldade. É que este vídeo está sendo gravado porque alguns amigos meus que ainda não aplicaram o texturato
queriam uma noção para saber como poderia fazer um texturato em uma parede sem deixar emendas. Nos locais que tem porta, é sempre bom você passar uma fita crepe para ficar o acabamento alinhado, não ficar tão desigual, porque quando seca em cima de alisado de porta é muito duro para você fazer a remoção da sujeira, e com a fita facilita bastante o seu próprio trabalho. Não precisa de muita velocidade, preencheu sem problema. Para puxar as emendas você sobe e desce e depois continua puxando só em uma direção, sempre para baixo. Não esqueça de tirar o excesso da desempenadeira, porque facilita na hora de fazer o efeito. Tirando todo que você acha que está precisando passar, você vai passando novamente para ficar parecido uma casca de madeira. Esse grafiato rústico é o melhor grafiato para se trabalhar em qualquer parede que tenha um reboco bem consistente. Ótimo essa aplicação. E aqui do lado a gente está passando já para finalizar essa parte da parede, o restantezinho da textura que é nessa lateralzinha de parede, fazendo sempre os contornos em locais mais difíceis. Esse lado que já foi terminado, já está sendo montado uma prateleira para finalizar o trabalho. Ficou bem aplicado, a parede toda uniforme, a textura ficou bem aplicada. É isso, meus amigos, essa foi mais uma parede decorada com texturato, para vocês terem noção de quando forem começar um trabalho, é só ver esse vídeo que não vai dar tanta dificuldade para você aplicar a sua textura. Então, meus amigos, valeu, por hoje é só. Esse é o nosso vídeo de texturato. Espero que curta aí o meu trabalho neste canal do YouTube. Até a próxima.